Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia! 27 de maio de 2021, quinta-feira. Eu sou o Fábio de Lima. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Hoje vamos falar sobre o excesso de informação, se pode ou não virar uma doença. Nós vamos falar também sobre a doação de leite materno. Outro assunto muito importante que vamos abordar é o projeto de lei 126 de 2021, que torna obrigatório o atendimento de idosos, gestantes e pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção no pavimento térreo de prédios públicos ou privados. O Jornal da Rede Alesp começa agora. E vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton, que traz os assuntos mais importantes aqui da Alesp para nós, para os nossos espectadores. Bom dia, Sérgio Everton, tudo bem contigo? Oi, Fábio, bom dia, meu amigo. Bom dia aos nossos telespectadores, nossos ouvintes da nossa Rede Alesp. Aliás, um dia maravilhoso, mais um dia de sol, né? Uma quinta-feira clara, bonita, né, em São Paulo. Previsão máxima de 27 graus, viu, Sérgio? Aqui na capital paulista. Já dá uma amenizada aí, né, no friozinho, né, Fábio? Exatamente. Mas mesmo assim, né, o problema não é nem durante o dia, o problema é à noite, né? Vai chegando no final da tarde, aí a temperatura, né, vai ficando mais, né, vai subindo, vai ficando mais frio, né? Aí você fica meio, você corre para o agasalho, né? Durante o dia, não. Durante o dia dá para sair sem agasalho, porque o sol, né, ameniza o frio. Então, não tem problema. Agora vai caindo no final da tarde ali para a noite, aí começa a esfriar, meu amigo. Aí tire agasalho da bolsa, né? Exatamente. Da mala, da bolsa que você tiver pendurado no pescoço. Tem que sair. São Paulo, você tem que sair assim, meu amigo. Preparado para tudo, né? São Paulo é isso, né? Mas vamos lá, Fábio. O que você traz aí de informação para a gente, Sérgio? Bom, vamos lá. Vou falar do plenário, né? Nós tivemos aí o plenário ontem, tivemos duas extraordinárias. Eu vou falar primeiro aqui da sessão extraordinária para onde foi o projeto que cria distritos turísticos, né, no estado de São Paulo. Está pronto aí até para votação no plenário, porque os parlamentares eles encerraram, né, o Fábio, ontem, a etapa de discussão, né? As discussões que geralmente acontecem quando o projeto está no plenário. Primeiro você discute ou faz o encaminhamento para depois ir à votação, né? Então, nós tivemos aí a discussão do projeto, né? Foi finalizada essa discussão ontem, né? Que cria aí distritos turísticos, né? No estado de São Paulo e também, incorpora aí a logomarca SP para todos aos materiais aí de promoção turística, né, Fábio? Essa proposta ela está pronta agora, né, já para ser votada. Era para acontecer, né, até a votação ontem, mas não aconteceu, né, porque parece que eles querem ver se tem emendas aí para ser colocada, né, no projeto. Então, isso foi adiada essa votação, né? E o turismo tem sofrido muito, né, Sérgio Everton? Aliás, são setores, né? Tanto o turismo quanto o setor cultural também, né? De cultura, né? Acho que foram os setores que mais se prejudicaram aí por causa dessa pandemia, né, Fábio? Isso aí a gente tem, né, a gente percebe, a gente vê tanto no noticiário, né, quanto na própria vida mesmo da cidade em relação à cultura, né, em relação também ao estado do turismo, né? E é isso que esse projeto traz aí, o projeto de lei 723 de 2020, né, enviado aí, que é de autoria do governador, né? Ele visa a ampliação econômica, ligada aí ao turismo. É isso, o desenvolvimento da economia local, com geração, né, de empregos, renda, fortalecimento da competitividade do turismo em São Paulo e também, Fábio, a melhoria de infraestruturas, né, por meio de investimentos públicos, olha aí, e privados, né, também.
para a criação dos distritos turísticos, o governo do estado vai considerar aí áreas territoriais situadas em um ou mais municípios paulistas, né? A gente tem, você sabe muito bem disso, né, Fábio? O estado de São Paulo tem muitas instâncias aí turísticas, né? Tem os municípios, né, que trazem aí toda essa beleza, né, que o estado de São Paulo tem, principalmente no interior, né? São cidades turísticas que são consideradas aí áreas territoriais situadas em um ou mais municípios paulistas, né? O governo vai considerar, inclusive, essas áreas, né, que tenham aí a relevância paisagista, natural, né? Tem muita cidade aqui em São Paulo que tem isso, né? Arquitetônica, histórica, cultural, viu, Fábio? Ou étnica, né? Complexos de lazer, tá vendo? Parques temáticos. A gente tem muito em São Paulo, praias, né? Potencial aí para o desenvolvimento, né, Fábio, do turismo nacional e também, né, o internacional, né? Aí poderão ser adotadas aí pelo governo e municípios, Fábio, novas políticas sobre critérios, né, ou créditos, melhor dizendo, né, créditos e tributos, a fim de incentivar o desenvolvimento desses distritos, né? A gente sabe que lá fora dos Estados Unidos, aliás, um deputado deu esse exemplo, citou, né? Aliás, a deputada quem citou foi a deputada Janaína Pascoal, né? Fez a comparação que nos Estados Unidos você tem esses distritos turísticos, né? E ela acha que, claro, muitos ainda disseram durante a discussão do projeto que precisaria ser mais estudado esse projeto, né? Esse projeto de lei, algumas ressalvas, né? Alguns deputados têm algumas ressalvas quanto a esse projeto, mas está tudo encaminhado já para votação, porque como terminou o tempo de discussão, então agora não tem outro jeito, né? Outra saída, esse projeto vai para votação, né? Precisa ser marcado, inclusive, agora uma outra sessão extraordinária, não sei se ainda, acredito que a partir da semana que vem, ou terça-feira, não tenho certeza, né? Mas a partir da semana que vem, com certeza, vai ser marcada essa sessão extraordinária para votar, né, esse projeto. E é o que a gente espera, né? Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. Por enquanto, a discussão acabou, agora é a votação do PL 723 aí, né, de autoria do governador, que é a questão que é voltado, né, ao turismo, aos distritos turísticos, né? A criação desses distritos turísticos e também a incorporação da logomarca São Paulo SP para todos. Essa é a logomarca SP para todos. É isso por enquanto, Fábio. Qualquer coisa aí, eu estou aqui a postos. Ô, Sérgio, obrigado pelas informações. É só me chamar aí. Falar de turismo realmente é muito importante. O turismo serve de fonte de renda aí para muitos municípios. Não, criação de empregos. Exatamente. Né? Tudo, né? O estado de São Paulo tem lugares lindos, né, Sérgio? Sim. Então, a gente precisa realmente saber aproveitar um pouco mais e esse momento aí de crise é um bom momento para que se crie estratégias para isso. Muito obrigado pelas informações e daqui a pouco a gente volta a conversar, Sérgio. Estou à disposição aqui. Bom jornal para você aí. Para nós. Os parlamentares, membros da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, elegeram o deputado Jorge Caruso, do MDB, de forma unânime, para a vice-presidência do grupo nos próximos 2 anos. A reunião em ambiente virtual foi conduzida pelo presidente do colegiado, deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor do Partido Republicanos, que foi reeleito semana passada e que anunciou a indicação, votada favoravelmente por unanimidade. Os deputados, senhores deputados, senhoras deputadas que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado e declaro eleito vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, o deputado Dr. Jorge Caruso, a quem eu tenho a honra e fico muito orgulhoso de poder tê-lo já mais uma vez presente junto conosco como membro efetivo e agora vice-presidente desta comissão tão importante que defenderá os interesses dos cidadãos em todo o estado de São Paulo. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor opina sobre proposições e assuntos de defesa do consumidor e ouve pessoas e autoridades que tenham interesse e conhecimento sobre a matéria. As reuniões da comissão vão acontecer às terças-feiras, às 11 horas da manhã, em ambiente virtual. O deputado Jorge Caruso agradeceu a indicação.
Os meus colegas, só tenho que agradecer nesse momento a indicação de todos aí, representado pelas palavras do nosso colega Jorge do Carmo, nosso outro Jorge da comissão, mais um Jorge, né? Mas agradecer a ti, aos dois Jorges, Sebastião Santos, ao Ataíde, ao Ricardo, suprimir a palavra deputado, que antes de quaisquer coisa aqui são amigos, então obrigado, muito obrigado pela gentileza, pela indicação e por esse voto de confiança. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1021 de 2020, que determinou o salário mínimo em R$ 1.100, valor em vigor neste ano. No ano passado, o valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias pela equipe econômica do governo federal era de R$ 1.088. O relator da medida provisória, deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, não fez nenhuma alteração no texto enviado pelo governo federal. Este ano já é o segundo no qual o piso nacional do salário não tem aumento real, acima da inflação. O valor é reajustado anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo IBGE, que acumulou alta de 5,45% no ano passado. 2.399 mortes por Covid-19 no Brasil em 24 horas, período registrado até às 8 horas da noite de ontem. Já são 454.600 óbitos pela doença desde o início da pandemia. 16.275.000 brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus até agora. Os dados são das secretarias estaduais da saúde. A média de mortes nos últimos 8 dias se mantém estável em 1.800. 3 estados aparecem com tendência de alta nas mortes: Mato Grosso do Sul, Maranhão e Paraíba. A vacinação contra a Covid em todo o país registra quase 65 milhões de doses aplicadas. Quase 21 milhões e meio delas em brasileiros que já foram imunizados com a segunda dose. E agora vamos com a nossa primeira entrevista do Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre um tema bem polêmico, que é o excesso de informação. Será que ele pode virar doença? Segundo estudo publicado na revista científica Nature, o comportamento de assistir à TV, usar o celular, navegar na internet, enviar mensagens tudo ao mesmo tempo, está associado a lapsos de atenção e esquecimentos. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos já comprovou que 7 em cada 10 brasileiros possuem esse hábito. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora Vivian Rio Stella. Ela é doutora em Linguística. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui e vendo também. Espero poder contribuir para essa discussão tão necessária sobre comunicação, excesso de informação, enfim, a gente está muito infoxicado também, né, nesses tempos de pandemia. Contribuirá com certeza, professora. E para abrir aqui esse nosso bate-papo, gostaria de saber o seguinte: afinal, como é que podemos conceituar uma comunicação eficiente, professora? Bom, comunicação eficiente, um primeiro critério é aquela comunicação que adequa ao contexto. Então, para a segurança, para a educação, para a saúde, a gente pode questionar, obviamente, a qualidade dessas políticas. Por exemplo, uma das perguntas que me fazem é: João, você acha que a gente realmente avançou em termos educacionais quando a gente fala de políticas públicas em educação? Sim, houve avanços. Nós estamos no ponto ideal? Não, nem de longe. Nascida em Guiné-Bissau, Benazira Diogo chegou ao Brasil pré-adolescente, fez universidade e mestrado. Agora se dedica à ONG África do Coração, onde busca viabilizar a vinda de imigrantes africanos. Benazira destacou a dificuldade de trabalho para imigrantes no Brasil. A gente que acaba trabalhando nessa área da comunidade acaba sentindo, né, a importância de você levar essa pauta sobre a economia, seja ela criativa, economia solidária, para que as pessoas na comunidade possam aprender ou saber lidar com o dinheiro. Então, isso é uma coisa também que desde o início a gente acabou não... Aliás, até hoje, né, a gente acaba sentindo que mesmo
que o país percebe que o próprio africano ele contribui para o crescimento do PIB do país, ainda não se há respeito sobre o próprio africano. A deputada Mônica Seixas ressaltou a luta de seu mandato e dos codeputados para tratar o racismo sob vários aspectos. Para a parlamentar, coube tratar de combate e mitigação de racismo ambiental. Como um mandato plural e coletivo, nós, codeputados, temos diversas elaborações de pontos de vista diferentes sobre a realidade brasileira, sobre as desigualdades sociais, sobre desafios, sobre o racismo, inclusive. Jesus, que essa semana lança o seu pacote antirracista de políticas públicas em 6 eixos, conta aqui com o mandato com a visão antirracista dos povos indígenas, da deputada Shirley Pancará, e comigo, que venho versando também sobre racismo ambiental. E por falar em racismo ambiental, eu queria falar sobre as dificuldades de acesso a itens essenciais da vida, como é a água, sobre a população negra que vive em lugares precarizados por fenômenos e intervenções naturais, como a gente viu pelo Monte. Posso falar aqui no estado de São Paulo o que é Cubatão e aquela periferia que respira mal, um ar poluído. O aumento da violência em torno da Cantareira diante do manejo da exploração daquele lugar. Mas a gente aqui na Mandata, esse biênio, os próximos 2 anos, vai tocar uma subcomissão especializada no estudo da água, já antecipando a falta d'água. O estudo da UFABC, essa semana divulgado, traz a triste notícia de que 7 a cada 10 moradores de favelas e periferias já estão sem água nesse momento do ano, que é um momento ainda chuvoso. O que esperar da seca que vai chegar em julho, junho no Brasil? A gente está no momento em que as represas estão abaixo da pré-crise de 2013, 2014, e a gente sabe que o estado de São Paulo corta primeiro dos mais pobres e das cidades menores. A vereadora Luana Alves, do PSOL, falou do direcionamento das políticas públicas no Brasil. Para mim, quando a gente fala de políticas públicas antifascistas, a gente não está falando só de uma coisa pequena, eu sei que ninguém aqui acha isso, mas a gente está falando da centralidade da política pública. Qualquer política pública nesse país, de educação, de saúde, de lazer, de moradia, de transporte, se não tiver o antirracismo com centralidade, não é uma política pública para ninguém do povo brasileiro. Porque esse país, ele foi feito com base na exploração sobre as nossas vidas, nossos corpos, nossa capacidade de trabalho. A missão de encerrar o ato solene ficou para o codeputado Jesus dos Santos, que explicou sobre a tarefa de combater todas as formas de racismo por meio dos projetos e das atividades parlamentares da Mandata Ativista. A gente segue trabalhando na Assembleia Legislativa para que não fiquemos apenas nesse primeiro momento, justamente nesses 6 temas. Foi o que a gente conseguiu produzir, né, até agora. E por isso, a sua participação, o seu envolvimento será de fundamental importância para que a gente continue avançando no que tange ao racismo ambiental, ao racismo fundiário, às intolerância religiosa, porque esse é o ano, podem anotar aí na agenda, 2021 será um ano onde o debate racial na Assembleia Legislativa se fará presente mais do que nunca e avançaremos com políticas públicas para trazer, né, a equanimidade na ação governamental sobre as cidadãs e cidadãos do Estado de São Paulo. Ô, mãe África, vem lembrar seu cativeiro. Ô, mãe África, vem lembrar seu cativeiro. No tempo do cativeiro, nego apanhava do Senhor, rezava Santa Maria, liberdade, meu pai Xangô. No tempo do cativeiro, nego apanhava do Senhor, rezava Santa Maria, liberdade, meu pai Xangô.
O estado de São Paulo registrou aumento de casos, novas internações e mortes causadas pela Covid-19 na última semana, em comparação à semana anterior. Os indicadores de saúde apontam para a tendência de piora da doença nos próximos dias. Os dados da última semana epidemiológica, encerrada no sábado, mostram crescimento de 8% no número de casos e novas internações e 5% nas mortes. Embora as variações ainda estejam dentro do intervalo que é considerado de estabilidade por especialistas, esta é a primeira vez desde o dia 17 de abril que os 3 indicadores apresentam aumento semanal simultâneo. Os dados da última semana são preocupantes e registram um aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Nesta quarta-feira, foram mais de 2.600 novas internações, segundo dados da Secretaria da Saúde. O número é superior ao pico do ano passado, que ocorreu em julho e teve 1.900 internações diárias. O governador de São Paulo renovou por mais 2 semanas a atual fase de transição da quarentena da Covid-19. Estabelecimentos podem funcionar das 6 às 9 da noite, com limite de ocupação de 40% e com toque de recolher noturno. Inicialmente, o governo pretendia flexibilizar as medidas da quarentena na primeira semana de junho, mas as autoridades sanitárias recomendaram a manutenção da fase atual, devido aos indicadores ainda altos da pandemia. O Estado também vai realizar, no dia 10 de junho, eventos teste com a presença de público, inspirados em exemplos de cidades como Barcelona e Nova York, com o intuito de preparar as medidas para uma retomada no segundo semestre. O Estado adquiriu 1 milhão de testes rápidos de antígenos, que vão ser disponibilizados no mês que vem aos 645 municípios. O governador também projetou para agosto o início da vacinação contra a Covid-19 das pessoas de 45 a 54 anos de idade e anunciou a imunização dos trabalhadores de transporte aéreo a partir de amanhã. A repórter Julie Stanzioni tem os detalhes da reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Alesp, realizada virtualmente ontem. Acompanhe. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui da Alesp se reuniu de forma virtual para analisar 16 itens na pauta. Os 3 projetos de lei colocados em discussão foram aprovados. O primeiro é o PL 965 de 2019, de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que institui o Dia do Desapego Consciente. O segundo PL aprovado na comissão foi o do deputado Jorge Caruso, do MDB, o 1087, também de 2019, que obriga clínicas veterinárias, pet shops e afins do Estado a fixar placa com as informações sobre o crime de maus-tratos, sua respectiva pena e onde denunciar. Por último, o projeto de lei 36 de 2020 foi aprovado para ir à votação em plenário e é do deputado Rafa Zimbaldi, que proíbe a prática de brigas, as rinhas, de animais no âmbito do Estado. Projeto em discussão. Não havendo oradores inscritos, projetos em votação. Todos aqueles favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Na pauta seguinte, a deliberação sobre os requerimentos para que os deputados recebam na comissão representantes da CETESB, do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, da Companhia do Metropolitano de São Paulo, além do pedido de audiências públicas, como o Instituto Florestal e a Fundação Zoológico. Os parlamentares paulistas argumentaram sobre transformar as convocações em convites. Queria propor, senhora presidente, que fosse transformada de convocação em convite. Eu sou favorável a ouvir todo mundo que tem que ser ouvido, mas acho no mínimo deselegante fazer a convocação sem antes fazer um convite. Na verdade, o nosso intuito é fazer um convite. Então, também peço para que conste em ata, presidente, para que a gente transforme
o pedido de convocação para convite. A deputada Mônica Seixas, da Mandata Ativista, avaliou que é preciso ouvir os representantes das pastas das secretarias do governo, pois elas são essenciais para os trabalhos da comissão. Eu acho que a gente passou ano passado sem ouvir o governo aqui na comissão, até porque a comissão não funcionou por conta da pandemia. Então, eu gostaria muito de ouvir o secretário, por exemplo, de prestação de contas do ano passado, gostaria muito de ouvir a CETESB, gostaria muito de ouvir a Sabesp e outros tantos órgãos públicos que são diretamente responsáveis pela informação que vai permitir o nosso trabalho. Da minha parte, eu concordo, deputada. Eu acho que é papel da comissão ouvir, não tem por que os secretários se recusarem a comparecer. Eu só acho que é muito mais educado fazer o convite primeiro. Após a argumentação dos parlamentares e mantendo o pedido de vistas dos itens de requerimento que foram feitos pelos deputados Marcos Damasio, do PL, e Paulo Correia Júnior, do DEM, o presidente da comissão, deputado Caio França, do PSB, encerrou a sessão, projetando um calendário para os próximos passos da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É a transformação de todas as convocações em convite para que a gente possa, de repente, avançar com esses convites já, e aí eu crio um calendário já com isso aprovado pela comissão. É isso que a deputada Mônica está propondo. Então, presidente, eu vou manter o pedido de vistas até para ter mais uns 2, 3 dias para mim avaliar e me inteirar desses assuntos. Como eu disse, estou chegando agora, é a primeira reunião que eu estou participando, eu pouco sei, né, a respeito dessas convocações, dos temas que aqui estão sendo abordados, então eu mantenho o pedido de vista desses itens e na próxima semana a gente já pode fazer esse entendimento. Já me comprometo também de na próxima semana tentar apresentar um calendário. É claro que eu fico no aguardo das aprovações, mas eu já vou criar um calendário de agendas que a gente consiga aprovar alguns requerimentos e projetos e, ao mesmo tempo, ouvir algumas das autoridades que estão sendo convidadas. Um relatório divulgado pelo Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças atesta o efeito da aplicação das vacinas contra a Covid. O estudo mostra que cerca de 0,01% das pessoas que contraíram a doença entre janeiro e abril deste ano completou o regime vacinal contra a infecção pelo SARS-CoV-2. No período, 101 milhões de pessoas foram vacinadas completamente e 10.262 casos de infecção documentados em 14 dias ou mais após completada a imunização. A sondagem considerou as 3 fórmulas autorizadas pela Agência de Saúde Americana, Pfizer, 2 doses, Moderna, 2 doses e Johnson & Johnson, 1 dose. Dos casos de infecção, 6.446, 73% ocorreram em mulheres e a idade média dos pacientes foi de 58 anos de idade. Dos infectados, 2.725, ou 27%, não apresentaram sintomas da doença, os chamados assintomáticos. 7% foram hospitalizados em decorrência da Covid e 132, ou 1,3%, morreram por motivos relacionados ao coronavírus. O estudo foi realizado durante um período em que o coronavírus se espalhava exponencialmente nos Estados Unidos, com cerca de 355 mil casos relatados apenas na última semana de abril. O deputado Tiago Auríquio, do PL, encaminhou ao governo do estado a solicitação da criação de um auxílio emergencial para os setores responsáveis pelas atividades culturais de bares, restaurantes e salões de beleza. O parlamentar destacou que são setores severamente afetados pelas fases mais restritivas do Plano São Paulo e que é necessário encontrar medidas alternativas para auxiliar esses grupos. E que a saúde financeira desses estabelecimentos depende de uma ajuda mais vigorosa do Estado.
Segundo o deputado, o segmento cultural viu a renda dos agentes culturais perder 100% da receita. Além disso, o ramo da estética viu 2 a cada 10 salões de beleza fecharem as portas. Até o momento, mais de 300 mil bares e restaurantes foram fechados no país. E hoje acontece a 15ª edição do Dia Livre de Impostos no Brasil, data em que lojistas participantes comercializam seus produtos com descontos no valor sem as taxas de tributação, que serão pagas pelos próprios lojistas. A ação, promovida pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pela Câmara de Dirigentes Lojistas, Jovem busca mobilizar as autoridades para que o varejo consiga comercializar de forma menos burocrática e mais acessível. Nessa edição, que acontecerá em 251 cidades brasileiras, mais de 2.000 lojas foram cadastradas e os descontos podem chegar a 70%. Entre os produtos com grande desconto, os consumidores poderão encontrar dezenas de eletrodomésticos e eletrônicos. Além disso, vários tipos de serviços vão participar da ação. Alguns postos de combustíveis em São Paulo prometem vender o litro da gasolina a R$ 3,30. O Jornal da Rede Alesp vai para um intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha